Fala jovens, aqui é o Marcelo Tavra e nesse curso introdutório gratuito eu vou te mostrar como qualquer pessoa, mesmo sem experiência, sem ter feito nenhuma venda no marketing digital, consegue atingir resultados de até 100, 200 mil reais por mês sem ter que aparecer e muitas vezes sem ter nem que investir. O que eu vou te ensinar nesse curso fez com que minha empresa nova, em 74 dias, faturasse 945 mil reais. E isso não é de faturamento total, não. Isso é que eu já recebi de comissão, é o que caiu na conta nossa aqui dessa empresa e que a gente pode sacar, ou seja, é totalmente nosso. Eu vou te mostrar que você também é capaz de seguir esse mesmo caminho no marketing digital. Mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você não tenha muita experiência, ou até mesmo que você não tenha muita grana para investir. O que eu vou te ensinar aqui é uma oportunidade que eu vejo pouquíssimas pessoas falando no Brasil. E menos ainda pessoas que estão aproveitando essa oportunidade. E essa galera que está aproveitando essa oportunidade tá ganhando uma quantidade impressionante de dinheiro. Sabe aqueles prints que você vê da Hotmart, da Monetize, com um monte de venda? Aquelas vendas de 15, 30, 50, 90 reais? Aquilo que te motivou a provavelmente estar aqui, que te fez acreditar que esse mercado te dá efetivamente a possibilidade de você ganhar dinheiro sem sair de casa, sem precisar de uma estrutura, sem escritório, usando só um computador e internet? Mas essas oportunidades que ao mesmo tempo você já fez muita coisa, já tá vendo uma porrada de gente ganhando dinheiro, mas você sente que ainda falta alguma coisa e que parece que está muito distante para você, essas vendas dessa galera não vai ser nada comparado ao que você pode ganhar com o que eu vou te mostrar aqui. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que mostram esses prints, mostram essas fotos, esses resultados, eles mostram resultados como afiliados. E o que é afiliado? Afiliado é basicamente uma pessoa que indica um curso para outra pessoa. É como se fosse um representante comercial online. Quer ver um exemplo básico? Você tem um amigo seu que está querendo aprender a tocar violão. Você vai lá na Hotmart, na Monetize, tem um curso de violão, você se afilia a esse curso, um curso de, sei lá, 200 reais, você manda o seu link de afiliado e quando essa pessoa compra, você é comissionado por essa venda. Então você indicou esse curso para alguém, essa pessoa comprou pelo seu link e você é comissionado. E esse valor varia, às vezes pode ser 30%, 40%, então de um curso de 200 reais poderia ser 60, 80, 100 reais, isso vai variar de produto para produto. Só que na internet existem várias formas de você indicar um produto. Esse exemplo que eu dei, você indicou para um amigo seu. Só que a gente sabe que indicando para amigos, para familiares, a gente não consegue escalar. Então muitas vezes a gente usa a internet para conseguir outras formas de vender e aumentar esse nosso faturamento e aumentar esse lucro. Por exemplo, você pode fazer um vídeo no YouTube divulgando um determinado curso e quando a pessoa clica no link, a pessoa vai lá, compra e você recebe o seu comissionamento, recebe sua comissão nas plataformas, Hotmart, Monetize, Eduz, enfim. Só que tem muita gente que faz dar uma acelerada, dar um boost nesse processo. Que ao invés de você, por exemplo, postar um vídeo no YouTube ou fazer um post no Instagram e esperar que as pessoas cheguem lá e assistam seus vídeos, você vai atrás dessas pessoas. Então você usa tráfego pago, você faz anúncios para ir atrás dessas pessoas para maximizar esse seu resultado e ampliar a quantidade de pessoas que você vai atingir. Quanto mais pessoas você atinge, provavelmente maior a probabilidade dessas pessoas clicarem nos seus anúncios e a maior a probabilidade de você vender mais, de você conseguir atingir resultados maiores e faturamentos maiores. Sabe aquele quando você está lá no Instagram rodando no seu feed ou no story e aparece lá em cima patrocinado? É basicamente isso. Você usa desses anúncios, desses patrocinados para atingir mais pessoas. Então, você basicamente paga para o Facebook ou para o Google, para o Instagram, enfim, para que esses seus anúncios atinjam mais pessoas para você conseguir ter mais resultados. E o nome disso no marketing digital é tráfego pago. Você coloca uma grana lá no Facebook, Facebook aumenta o seu alcance, mais pessoas assistem, mais pessoas clicam e você ganha um lucro. E só fazendo isso, você já consegue tirar uma boa grana no marketing digital, trabalhando como afiliado, por exemplo. Mas existe uma questão quando você é afiliado. Você só ganha comissão na indicação que você faz, ou seja, só quando a pessoa compra do seu link. E o produtor, o dono do produto, aquela pessoa que vende o curso, aquela pessoa que gravou, muitas vezes ela vende além das vendas como afiliado. Então, às vezes tem 1, 2, 10, 20, 100 afiliados vendendo para ela, só que ela continua fazendo vendas por ela própria, independentemente
dos afiliados. Então você ganha lá na sua corrente, na sua pontinha, né? Você está indicando para algumas pessoas e você está ganhando a grana ali. Você ganha ali do seu pedaço, mas você não ganha nenhum centavo daquele outro bolo que o produtor ganha em cima do que ele vende e do que os outros afiliados vendem. E o que isso significa? Você, como afiliado, você não tem controle sobre todo o processo. Você não consegue usar, por exemplo, a lista do produtor para vender. Você não pode mandar um e-mail para a base do produtor divulgando o produto dele. Você não consegue usar o canal de YouTube dele para fazer venda. Você não consegue usar o Instagram. Você não consegue, muitas vezes, você não pode nem usar a imagem do produtor para fazer vendas. Você não pode mudar a oferta. Enfim, você não é o dono do produto. O produtor é o dono do produto. É ele que vai definir preço, ele que vai mandar o e-mail para a base dele, é ele que vai fazer os anúncios com a imagem dele, ele que vai usar o canal dele para vender. Fora que muitas vezes você, como afiliado, você pode estar concorrendo com outros afiliados. Então vamos voltar para aquele exemplo de um curso de violão. Você está tentando vender para um amigo seu, ou você está fazendo anúncio e outra pessoa está fazendo anúncio. Se essa pessoa clicar no anúncio de outro afiliado, já era. O produtor vai ganhar de qualquer forma, mas o afiliado, se uma pessoa clica no link de afiliado, depois ela acaba clicando de outro afiliado, o outro afiliado vai ganhar. Então, se essa pessoa clicar no link de outro afiliado, já era. Só que imagina se você pudesse, sem aparecer, ganhar um percentual em cima de todas as vendas. Não importa se tem 10 afiliados, não importa se não tem nenhum afiliado. Imagina que você ganhasse um percentual sobre absolutamente tudo. E além disso, você ainda pudesse usar a base de e-mail do produtor, você pudesse usar os públicos de anúncio do produtor, se você pudesse usar o canal de YouTube do produtor, você pudesse usar o Instagram do produtor para fazer venda. E se ainda por cima você ganhasse um percentual na venda de todos os afiliados. Sabia que isso é possível? E o nome disso é coprodução. E como que funciona esse negócio de coprodução? Vamos lá. Existem várias pessoas que são especialistas nas áreas dela. Finanças, inglês, direito, jardinagem, espiritualidade, autoconhecimento. Enfim, essas pessoas muitas vezes elas já produzem conteúdo na internet, essas pessoas já ensinam outras pessoas. Muitas vezes com canal de YouTube, muitas vezes com Instagram, muitas vezes com palestras, muitas vezes com livros. Enfim, essas pessoas que são grandes especialistas, muitas vezes elas já têm material para ajudar e educar outras pessoas para melhorar naquilo que as pessoas desejam. O que poucas pessoas não sabem ou que elas não entendem é que essas pessoas, elas não são especialistas em marketing digital. Então um professor de inglês é especialista em línguas, ele é especialista em inglês. Alguém que entende jardinagem é especialista em jardinagem. Alguém que entende de finanças é especialista em finanças. Essas pessoas muitas vezes elas não querem saber o que é tráfego, elas não querem abrir um gerenciador de anúncio para fazer tráfego, elas não querem saber como é que escreve um e-mail persuasivo, elas não sabem como que eu faço uma boa página de vendas para converter, elas não sabem como escrever um bom vídeo de vendas, elas não conhecem boas estratégias de lançamento para conseguir vender muito o curso dela ou conseguir largar palestra, largar aqueles cursos presenciais que muitas vezes tomam muito tempo delas para elas conseguirem ter uma vida mais tranquila. E muitas vezes o que acontece é que várias dessas pessoas que são especialistas já tentam vender alguma coisa pela internet. Um curso, um e-book, um treinamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. Só que na grande maioria das vezes, igual eu falei, essas pessoas não são especialistas. Então, como elas não conseguem, não sabem exatamente as melhores estratégias, acaba que elas vendem muito menos do que elas poderiam. E aí é que entra o coprodutor, que é uma pessoa que é especialista em marketing digital para ajudar a levantar, a alavancar as vendas desse especialista. Um coprodutor, ele pode ser responsável pela copy, um coprodutor pode ser responsável pelo tráfego, um coprodutor pode ser responsável por elaborar a estratégia, um coprodutor pode ser responsável pela parte de infraestrutura, de montar e-mail marketing, página, ou o coprodutor pode ser responsável por isso tudo. Enquanto o produtor é responsável pelo curso, pela parte que ele é o expert. Então é produção de conteúdo, é falar sobre finanças, é falar sobre jardinagem, porque é isso que é a formação, é isso que é a expertise dele. O produtor fala sobre o que ele é bom e o coprodutor cuida da parte de marketing e de estratégia de vendas do produto.
E essa parceria com o especialista faz com que você, por exemplo, trabalhando com coprodução, receba um percentual sobre todas as vendas que são feitas. Ou seja, se um afiliado vendeu, você ganha. Se o afiliado não vendeu e foi feito uma venda direto para a lista do produtor, você ganha um percentual, sempre remunerado pelo seu serviço, né? Pelo que você está ajudando ali na estratégia do produtor, né, do expert. Por exemplo, vamos supor que você fechou uma parceria aí com um produtor que vende, vamos voltar aqui ao exemplo do curso de violão, de R$200, por exemplo. E você fechou a parte que você vai fazer tráfego para ele. Então você fechou 10%, tá? Você está fazendo tráfego, ajudando ele na estratégia de tráfego pago. Você vai pegar 10% sobre todas as vendas e com um percentual desse, geralmente, todo o investimento é feito pelo especialista. Então você vai receber simplesmente 10% em cima de todas as vendas. Eu não vou colocar taxas aqui, nem nada do tipo, só para facilitar a conta. Então vamos lá. Aconteceu uma venda de R$200, você recebe 10%, você fica com R$20 para cada venda que você fizer, vai cair R$20 lá na sua conta. Ah, Marcelo, e se tiver afiliado? Então vamos pegar esse mesmo exemplo que você está pagando, sei lá, 40% para afiliado. Então tem um afiliado que está vendendo bem, então ele vai receber 40% desses R$200. O que isso representa? Que quando tiver um afiliado fizer uma venda de R$200, o afiliado vai receber R$80, que são 40%, certo? Ah, e o coprodutor, ele entra onde? Lembra que você falou que do combinado você vai receber 10%? Você vai receber, ao invés de 10% sobre os R$200, você vai receber 10% sobre o valor restante do produtor. Então você vai receber R$12, que é 200 menos 80, 120. Você vai receber 10% desses 120. Mas o que eu quero trazer para você prestar atenção, que não importa se você tiver afiliado ou não, você vai ganhar 10% em cima das vendas. Então você pode muitas vezes usar a força de venda de afiliado para alavancar os seus ganhos e os ganhos do produtor. Só que agora você deve estar se perguntando, Marcelo, mas como que eu faço para conseguir um especialista? Para convencer que um especialista precisa de mim? Ou para convencer que eu sou bom o suficiente para o especialista? Fica ligado que ao longo dessa semana vai ter muita coisa sobre isso e eu vou falar especificamente sobre como negociar, como prospectar, como negociar e como apresentar uma proposta legal para um especialista. Então acompanha todas as aulas até o final. Mas o que eu queria te falar agora é que no jogo de coprodução você tem muito mais possibilidade de ganhar dinheiro do que como afiliado. É muito melhor você ganhar sobre todas as vendas, inclusive de outros afiliados, do que só sobre as suas como afiliado, certo? É uma matemática simples. Mas eu não estou falando aqui que o negócio de afiliação é ruim. Eu mesmo comecei como afiliado e até hoje eu também trabalho como afiliado. Mas quando eu descobri a coprodução, quando eu comecei a me tornar coprodutor, a minha vida e a minha carreira mudaram completamente. Em 2016, eu fiquei sabendo sobre a possibilidade de ganhar grana na internet, né? Ganhar dinheiro na internet, que foi através de um tio meu que me falou sobre essa possibilidade. Eu tinha pedido demissão de um emprego que eu tinha como vendedor numa startup e eu queria abrir o meu próprio negócio. Só que o meu projeto na época era um marketplace para médico, para um aplicativo para você chamar médico em casa, deu muito errado. Eu fiquei 6 meses tentando e praticamente todo o meu dinheiro acabou nesse projeto. Eu durante muito tempo tentei fazer esse negócio funcionar e o negócio não deu certo e eu praticamente quebrei. A empresa quebrou e eu, Marcelo, pessoa física, quase quebrei. E nessa época eu estava precisando fazer grana e o meu tio, igual eu mencionei, falou, tem como você vender curso na Hotmart e para cada pessoa que comprar pelo seu link, você recebe uma comissão. Só que eu tinha muito medo de aparecer nessa época, eu tinha muita vergonha, né? Hoje eu apareço, mas lá em 2016 eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar de mim, de julgamento, de zoação, de uma série de coisas. E eu vi que era possível vender esses cursos fazendo anúncios no Google e no Facebook sem ter que aparecer. Então eu falei, opa, beleza, eu consigo estar lá na minha casa sem aparecer, consigo vender para outras pessoas e consigo tirar uma graninha. Então eu peguei uma grana que eu tinha ainda e resolvi, peguei na época R$3.000, eu falei, tem que dar certo, eu vou pegar esses R$3.000, ou eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, ou eu vou perder R$3.000. Eu não tinha outra opção. Então eu peguei R$3.000 e falei, ou vai dar certo, ou já era. Então eu comecei a testar, fazer anúncios. Isso foi em setembro de 2016. E na época eu
Depois de 6 dias, exatamente 6 dias que eu subi meu primeiro anúncio, eu consegui fazer a minha primeira venda. Porra, eu fiquei feliz pra cacete. Falei, pô, agora vai. Eu fiz uma venda, na época era 70 e poucos reais, só que eu tinha gastado quase 800 reais para fazer essa venda. Ou seja, eu tinha feito a primeira venda, só que eu tava mais de 700 reais no prejuízo. Só que naquela época, eu achava o seguinte, pô, o negócio é a primeira venda, né? A hora que eu faço a primeira venda, eu vou abrir a porteira e as coisas vão acontecer. Só que não. Eu fiquei mais alguns dias, eu fiz ali a minha segunda venda para fazer os mesmos 70 e poucos reais, só que eu tinha gastado 300 reais para fazer essa venda. Pô, Marcelo, mas agora você gastou menos. Sim, só que eu ainda estava no prejuízo. O meu prejuízo de quase 800 reais tinha aumentado para 1.000 reais. Eu comecei a ficar meio tenso, falei, não, vamos lá. Eu consegui, depois de alguns poucos dias, fazer minha terceira venda. E nessa terceira venda eu gastei 100 reais, eu falei, opa, já tá quase igual. E depois, no dia seguinte, eu consegui fazer minha quarta venda. Só que a grande diferença é que nessa minha quarta venda, eu tinha gastado 30 reais. Foi minha primeira venda com lucro. Eu tinha que correr atrás do prejuízo e eu fui fazendo algumas otimizações e os meus lucros foram ficando cada vez mais consistentes. Eu consegui sair do vermelho e finalmente começar a ter uma renda, né? Não só uma despesa, e comecei a ter uma renda trabalhando com marketing digital. E nessa altura do campeonato você deve estar curioso para saber como que eu fiz para virar de uma campanha de anúncios que dava um prejuízo para lucro, certo? Então me acompanha que isso daí vai ser um assunto mais específico para a terceira aula. Bom, então as coisas foram acontecendo e depois de 9 meses eu tinha faturado 294 mil reais. Isso tudo trabalhando sem aparecer, usando só tráfego pago. Só que, obviamente, igual eu falei, a gente tem que pagar para o Google, tem que pagar para o Facebook. Eu tinha uma despesa e isso daí me dava alguma coisa mensal na média de lucro entre 10 e 15 mil reais por mês. Cara, era um resultado fenomenal. Para alguém que tinha pedido demissão e quebrado uma empresa, começou a ganhar ali entre 10 e 15 mil reais por mês, eu tava ali no topo do mundo. Eu tinha entrado no marketing digital para receber uma renda extra e eu tava ganhando salário de gente grande. Eu tinha acabado de fazer 25 anos e para mim aquilo ali era o seguinte, porra, eu sou invencível. Eu vendia muito bem um curso para cabeleireiro naquela época. Aquele curso correspondia por uma boa parte do meu faturamento, uma boa parte do meu lucro. E eu não sei exatamente qual que era o meu ranking de afiliado, mas eu imagino que eu deveria ser um dos melhores afiliados desse curso. E um dia o produtor entrou em contato comigo. Na época ele mandou uma mensagem lá pelo inbox, né, pelas mensagens da própria Hotmart, pedindo o meu contato, né, porque ele queria conversar comigo. Eu passei meu WhatsApp, a gente marcou uma conversa. Ele falou, pô, Marcelo, você tá vendendo muito bem, o que você tá fazendo para vender? Pô, na época eu fiquei muito feliz, eu falei, cara, o produtor veio atrás de mim para saber o que eu tava fazendo. Então eu fiquei muito feliz e eu sempre fui uma pessoa muito transparente, então eu contei tudo que eu tava fazendo. Né? Mostrei os meus anúncios, mostrei o funil de anúncios que eu usava e tudo mais. E o que aconteceu? No dia seguinte, tudo que eu tinha mostrado para ele estava na mão de todos os outros afiliados. Então todos os outros afiliados começaram a me copiar exatamente. E aquilo ao longo do tempo, depois de um tempo, começou a comer um pouco minha margem. Eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito puto. E aquilo começou a cortar a minha margem. Eu comecei a ganhar menos dinheiro e eu também não estava mais feliz em trabalhar com aquele produtor, né? Houve uma quebra de confiança ali. Então eu resolvi ir atrás de outras oportunidades, procurar outros cursos na Hotmart. E na época eu consegui me afiliar a um curso de inglês que era bem famoso. E antes que me perguntem, não era do Mário Vergara, mas eu consegui me afiliar a um produto de inglês que era bem famoso. E eu comecei a vender. E em pouco tempo, em questão de alguns meses, acho que 1 ou 2 meses, eu já era um dos maiores afiliados, se não o maior afiliado. E o que aconteceu? O produtor de novo me pediu qual que era a estratégia que eu usava. Só que aí eu já estava mais esperto, né? E virei e falei, dei uma resposta meio genérica para ele, cara, eu faço um anúncio aqui no Google, no Facebook, o cara pediu para eu mostrar tudo, eu falei que eu não ia mostrar, eu contei a outra experiência que eu tive, falei, cara, aconteceu isso, tal, não foi muito legal, então eu prefiro não passar. O cara falou, perfeito, puf, afiliação cancelada. Eu falei, porra, de novo, tinha um produto que eu vendia bem, quando eu contei, colocou um monte de gente para concorrer comigo, e o outro, quando eu não contei, ele simplesmente cancelou minha afiliação. Falei, beleza, vamos pegar outro produto. E quando isso aconteceu,
foi um grande banho de água fria pra mim. Porque, pô, aquele negócio tá vindo bem. Eu tinha o sonho de trabalhar pela internet pra ter aquela segurança, aquela liberdade. E no final das contas eu tava vivendo uma montanha russa. Eu tava muito bem, de repente tava mal, de repente tava bem, de repente tava mal. Então eu queria alguma coisa pra me dar mais segurança. Eu comecei a procurar formas de eu me sentir mais seguro, né? De eu não ficar mais nesses altos e baixos e ter alguma coisa um pouco mais estável, diluir, ter outra fonte de renda que caso alguma filiação desse algum problema, eu teria alguma outra coisa que poderia compensar. Só que eu não tinha a menor ideia de como que eu ia fazer isso. Eu já estava namorando há 7 anos com a Sofia, né, que na época é minha namorada, hoje é minha esposa, e eu queria pedir ela em casamento. Só que, como que eu ia virar e falar para a mãe dela: não, eu não vou pedir sua filha em casamento não, porque minha filiação foi cancelada. Talvez ela pensasse que era tipo alguma coisa de partido político, né? Porque para quem tá fora desse meio é tudo muito abstrato. Eu precisava continuar vendendo, eu precisava continuar ganhando dinheiro, e o que eu sabia naquele momento era fazer alguns anúncios no Google, no Facebook e vender como afiliado. Foi aí que, nas minhas procuras por outro produto na Hotmart, eu achei um produto de espiritualidade. Eu subi alguns anúncios, e teve um lançamento desse produto e eu vendi muito bem. Falei, pô, achei outro produto campeão. Então as coisas se ajustaram, eu consegui entrar com uma grana, eu fiquei mais tranquilo, só que eu ainda tinha aquela coisinha na minha cabeça. Marcelo, você precisa de arrumar alguma coisa para diluir risco, você ter mais controle sobre o processo. Só que eu não sabia o que fazer. E eu também não queria aparecer, né? O meu medo de julgamento, do que as pessoas iam achar de mim, da zoeira dos meus colegas, da minha família, ainda não tinha passado, né? Eu não tinha conseguido superar esse medo. Então eu tava naquele momento, pô, afiliação, beleza, eu tenho esse problema, só que eu não quero aparecer, eu não quero ter meu produto, eu não quero ensinar as pessoas, porque eu nem sabia, eu achava que eu nem era capaz de ensinar as pessoas. E foi aí que eu tava numa noite, eu tava lá em casa, eu morava na casa da minha mãe na época, eu tava lá na minha escrivaninha de madeira, tava procurando produtos para me afiliar na Hotmart, tava mexendo nas campanhas, era por volta de 8h30 da noite, e de repente o meu celular começou a tocar. Eu peguei lá meu celular, olhei, era uma chamada por WhatsApp de um número do Rio Grande do Sul. E eu olhei para aquilo e falei, como o pessoal de telemarketing não liga pro WhatsApp, eu peguei e atendi. E na época falou uma voz de uma mulher. Marcelo, sim. Ela pegou, se apresentou e falou que era produtora daquele curso que eu tinha me dado muito bem. E na hora ela me perguntou, eu achei incrível os seus resultados, o que você fez para conseguir ter esses resultados? E na hora voltou o filme na minha cabeça. Ou ela vai perguntar o que eu fiz para colocar nos outros afiliados, ou ela vai cancelar minha filiação. Fiquei meio tenso, fiquei tenso na hora e dei uma resposta genérica. Eu faço anúncio no Google e no Facebook e Instagram. Ela, nossa, que incrível, a gente não faz nada disso aqui. Aí eu, ué, porque o resultado do lançamento foi bom. Ela, como que a gente faz para você fazer isso pra gente no próximo lançamento? Aí eu falei, cara, tem uma oportunidade aí. Falei, igual um mineiro, eu falei, uai, esse trem parece bom, hein? Uai! Aí eu virei e falei, quando que a gente pode conversar sobre isso? Eu sabia que ela era do Rio Grande do Sul, a gente conversando, ela me falou que era do Rio Grande do Sul. Ela falou, não, semana que vem tá muito complicado, eu vou estar em São Paulo. Na hora eu não pensei 2 vezes, isso era uma quinta-feira à noite. Eu falei, eu também. Ela, você vai estar por onde? Eu falei, não, eu tenho um monte de compromisso. Eu falei, na segunda você vai estar lá? Ela falou, vou. Falei, você tem 15 minutos para a gente sentar e tomar um café? Ela falou, tem, tá, eu vou estar numa reunião ali, eu vou dar um curso por volta de 7 horas da noite ali perto da Avenida Paulista, vamos encontrar lá às 6h30. Falei, perfeito, eu vou estar lá perto, vou estar numa reunião lá perto. Não tive dúvida. Eu olhei passagem para ir para São Paulo, como era quinta-feira para eu estar lá, na segunda estava caríssimo. Peguei meu carro no domingo, fui para São Paulo, dormi na casa de um amigo meu, segunda-feira fiquei o dia inteiro lá, esperando, fiz uma reunião de 15 minutos, na terça-feira peguei o carro e voltei para BH. Isso deu tipo 1.100 quilômetros dirigido para ir fazer uma reunião de 15 minutos. E nisso, né, nessa reunião, a gente discutiu um pouco sobre as possibilidades. Eu nem sabia sobre coprodução, percentual, como que cobrava, nem nada do tipo. A gente só se conheceu melhor. Começamos aí conversando por WhatsApp e aí eu fechei o meu primeiro cliente. E qual que foi o valor que eu fechei? Na época eu peguei 5% para fazer tudo. Tráfego
copy, estratégia, ferramenta de e-mail marketing, criação de página e tudo. Eu peguei 5% para fazer absolutamente tudo. A grande questão é que eu não sabia fazer nada. Eu sabia fazer anúncio no Google e sabia fazer anúncio no Facebook, e olhando para trás, eu te garanto, eu nem era bom nisso. Então eu tinha ali um projeto que eu vi a minha possibilidade de diluição de risco, foi depositada uma confiança muito grande em mim, eu falei que eu sabia fazer, que eu tinha grandes experiências, eu não sabia fazer porra nenhuma. Eu fui na cara e na coragem, porque eu sabia que se eu conseguisse ter um bom resultado com aquele lançamento, eu mudaria de patamar no marketing digital. Era uma oportunidade que eu tinha de virar o jogo, de abrir um novo mercado para mim, de sair de ser o afiliado para ser um especialista em lançar outras pessoas. Então eu viajei para o Rio Grande do Sul, escrevi copy, escrevi e-mail, aprendi uma pancada de coisa. Eu acredito que foram 3 meses de trabalho, provavelmente foram os 3 meses que eu mais aprendi trabalhando na minha vida, porque eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu ia na cara, fuçava, procurava YouTube, tutorial de YouTube, tutorial de Google, tudo que eu podia fazer. E no final desses 3 meses, a gente abriu o carrinho e esse lançamento faturou mais de 2 milhões de reais. Como essa produtora já era grande, na época eu consegui negociar 5%, até porque eu não tinha nenhuma experiência anterior, eu não tinha grandes resultados. Então eu preferi garantir um percentual pequeno, só que ter o projeto na mão, do que querer ser goeludo, pegar um negócio muito grande e perder o projeto, perder essa possibilidade. Só com produtores menores, quando você vai tirar alguém do zero, talvez você consiga negociar aí até 50% de coprodução, seu negócio bem meio a meio. No meu caso, todo o investimento em tráfego era dela, mas isso pode variar caso a caso das negociações, eu vou falar um pouco mais disso ao longo desse curso. Só que o que eu queria que você pensasse é o seguinte, que muitas vezes as pessoas ficam olhando só para coisas grandes. Se você tiver 50% de um lançamento de 100 mil reais, é a mesma coisa que 5% de um lançamento de 1 milhão de reais. O esforço para você fazer 100 mil reais é muito menor do que você fazer um lançamento de 1 milhão de reais. E o que eu queria que ficasse muito claro para você é o seguinte, que esse trabalho das pessoas ali dos bastidores, de você conseguir faturar sem aparecer, é algo que é extremamente necessário no mercado hoje. Tem uma demanda gigantesca e tem pouquíssimas pessoas aproveitando essa oportunidade. E quando eu vi isso, eu fui atrás de outros produtores. Fui coprodutor em crochê, para médico, para inglês, jardinagem, espiritualidade, concurso público e uma porrada de outras coisas. Então, ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo, eu fui coproduzindo outros mercados e fui ganhando um percentual em cima de todas as vendas que eram feitas. E lá em 2018, depois de ter feito alguns lançamentos, colocado alguma grana no bolso, eu conheci o Lucas, professor de inglês. Ele estava começando a fazer lançamento. Ele estava começando a produzir conteúdo, na época ele tinha 5 mil seguidores no Instagram e tinha acabado de criar um blog que falava sobre inglês. Ele já tinha um curso, ele já tentava fazer venda, só que eu estava vendo que ele fazia tudo errado na hora de vender. A gente começou a conversar e nós nos demos bem logo de cara. Além do interesse comum em ganhar dinheiro pela internet, eu e o Lucas a gente tem uma idade muito parecida. E nele eu vi uma puta de uma oportunidade de parceria de longo prazo, né, de trabalhar com alguém durante muito tempo. Porque até aquele momento eu estava fechando muitos projetos, assim, um lançamento, 2 lançamentos e depois eu tinha que correr atrás de outras pessoas. E no Lucas eu falei, cara, vamos fazer um negócio mais tempo junto? E as coisas foram acontecendo e nós decidimos que a gente queria fazer uma parceria mais duradoura. O meu risco já era menor na época que eu era afiliado, então eu já tinha um certo nome no mercado, eu já conseguia prospectar especialistas, eu já conseguia fazer lançamentos, eu já tinha uma renda maior que na época que eu era afiliado, mas fazendo 1 ou 2 lançamentos, igual eu mencionei, o meu risco também não era tão menor, porque vai que eu faço um lançamento e depois não consigo outro, né? Eu poderia cair naquele mesmo problema. E foi aí que essa parceria do Lucas me ajudou a pensar muito em longo prazo e diminuir ainda mais os meus riscos. E como ele ainda estava começando, na época eu fechei uma coprodução de 25% para mim, com investimento em tráfego
todo dele. Então eu seria remunerado só pelo meu trabalho e não teria nenhum risco envolvido, nenhum risco financeiro. Que quando eu era afiliado eu também investi em anúncios, né? Nesse caso do Lucas e da parceria que eu fechei de 5%, eu não tinha investimento em tráfego nenhum, então eu não tinha risco. Eu poderia não ganhar nada ou ganhar em cima do meu trabalho, mas perder dinheiro não teria como. E logo depois que a gente fechou essa parceria, a gente resolveu fazer um lançamento para a audiência que ele já tinha. E na época nós investimos acho que R$222 e voltou R$16.000. Foi um trabalho muito simples que na época eu ganhei ali R$4.000 para fazer um trabalho de poucos dias, porque na época nós fizemos uma cópia a 4 mãos e eu subi uma campanha de captação de lead. Foi um processo super simples e que conseguiu me dar uma boa grana. E a gente continua essa parceria até hoje. Já faturamos algumas centenas de milhares de reais com o curso de inglês dele. E hoje ele tem mais de 50 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil inscritos no YouTube. E o que eu quero te mostrar com essa história do Lucas é que muitas vezes a gente subestima as pessoas que estão começando. Que muitas vezes a gente tem uma mina de ouro do nosso lado e a gente fica pensando só em youtubers grandes, pessoas grandes com muita audiência. Só que quanto menor é um especialista, quanto mais no início ele tá, maior é o seu percentual. E quando você joga isso para o médio e para o longo prazo, a sua possibilidade de retorno aumenta muito. Por quê? Porque você vai crescer junto com elas. E quando você cresce junto com elas com um percentual maior, obviamente a sua rentabilidade ao longo do tempo também é muito maior. Existem várias pessoas que ainda são pequenas, que estão começando ali, mas elas estão dispostas a fazer acontecer. E é isso que é importante, as pessoas que têm muito mais ação, que produzem conteúdo, que estão lá dando atenção para a audiência. Essas pessoas têm um grande potencial de crescimento, igual o que eu vi no Lucas nessa época. Só que essas pessoas também, por outro lado, elas precisam de ajuda no marketing digital, elas precisam de alguém para ajudá-los a coordenar, a fazer tráfego, a fazer e-mail, a fazer toda aquela estratégia para efetivamente fazer as coisas acontecerem. E essas pessoas podem ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu tio, seu primo, amigo, alguém que você conhece aí na sua cidade que tem um potencial para ensinar outras pessoas e conseguir vender o conhecimento delas. São pessoas que muitas vezes entendem o potencial de crescimento, o potencial que a internet te dá para você conseguir faturar alto e ganhar dinheiro. Só que muitas vezes não sabem começar, mas estão dispostas a criar um negócio com você para vocês crescerem juntos e ganharem juntos em cima desse mercado. E nessa semana eu vou te contar quais são os critérios, o que a gente analisa aqui antes de fechar com o especialista e avaliar se esse especialista é bom. E voltando um pouquinho para a história do Lucas. Quando eu fechei com o Lucas, na época, eu chamei a Gabi. A gente já tinha feito alguns projetos juntos e a Gabi me ajudava com toda a parte de infraestrutura. Apesar de eu saber fazer parte de e-mail marketing, integração, construção de página, a Gabi era melhor do que eu. Então eu preferia que ela fizesse isso e eu era desde sempre o cara do tráfego, né? Que ficava lá, o cara do CPM, CTR, custo por lead, ficava lá colocando os anúncios para rodar. Só que eu nunca fui o cara da copy. Eu sabia copy, mas eu nunca fui de escrever. E o Lucas, como advogado, já tinha escrito muito na vida, ele resolveu ficar bom nisso. E apesar de ser professor de inglês, ele começou a estudar muito copy. E ele começou a escrever as próprias copies. Que no início eu e a Gabi a gente dava uma mãozinha, né? Especialmente eu dava uma mãozinha. O Lucas resolveu escrever as próprias copies e ele começou a ficar muito bom nisso. E no início de 2019, né, eu, Lucas e Gabi, já trabalhando juntos há um tempo, surgiu uma oportunidade para nós três fazermos um lançamento sobre concurso público. Eu e a Gabi combinamos do jeito que a gente sempre fez, só que dessa vez entrou o Lucas para ajudar a gente na parte de copy, escrevendo as copies. Eu trabalharia com a parte de tráfego, o Lucas com a copy e a Gabi com a parte de infraestrutura. Isso deixava o lançamento muito melhor, porque apesar da gente saber um pouco de tudo, o Lucas é melhor em copy, a Gabi é melhor em infra e eu sou melhor em tráfego. Então a gente fez isso para otimizar o nosso tempo. Obviamente a gente conseguiria maximizar os resultados e todo mundo teria que trabalhar menos. A gente organizou tudo e em menos de um mês a gente operacionalizou esse lançamento. Na época nós investimos R$10.000 em tráfego e voltou algo em torno de R$140.000 de faturamento. E nessa época a gente cobrou para nós três 50% do valor do produto. Descontando as taxas da Hotmart, 140 mil caiu ali para 125 faturamento.
e a gente ficou com 60 e poucos mil, dividido por 3, deu 20 e poucos mil reais para cada um para trabalhar um mês em cima desse projeto. E detalhe, as vendas desse produto duraram só 2 dias. E quanto mais resultados eu tinha, melhores ficavam as minhas negociações e, obviamente, mais produtores grandes chegavam até mim, né? Melhor eu conseguia conversar com esses produtores grandes. E é exatamente isso que você tem que ter em mente. Às vezes é melhor você começar pequeno e ir escalando para chegar no grande do que tentar pegar o grande de uma vez, porque muitas vezes aqui você pode queimar o seu filme, você pode não conseguir e acabar se frustrando. Então, se você tem uma oportunidade pequena, às vezes é melhor você agarrar, aprender e ir galgando e crescendo no mercado do que querer abraçar o mundo. Eu fui ganhando autoridade e em julho de 2019 eu fui apresentado para ser coprodutor de uma moça chamada Carol Costa. Ela é a maior autoridade do nicho de jardinagem do Brasil. Ela tem um programa de TV, tem um programa de rádio, tem mais de 500 mil inscritos no YouTube dela e mais de 180 mil seguidores no Instagram dela. Isso tudo dela falando só sobre jardinagem e sobre plantas. E apesar da Carol ser a maior influenciadora desse mercado, ela tinha já tentado vender o curso durante 4 meses e ela não saía do prejuízo. O que ela investiu na produção do curso não tinha retornado em vendas ainda. E sabe por quê? Porque a Carol é uma puta de uma especialista em jardinagem. A Carol não quer saber copy, ela não quer saber marketing, ela não quer saber o que é uma campanha de Facebook, o que é uma campanha de Google Ads. Ela quer colocar a mão na terra e cuidar das plantas dela, cuidar de jardinagem, falar sobre isso, porque é isso que ela é incrivelmente boa em fazer. Se ela pegasse e resolvesse criar anúncios no YouTube, criar anúncios no Instagram, fazer a parte de criação de página e copy, provavelmente ela faria de um jeito muito mais amador do que você que está aí estudando só sobre isso. Porque a Carol tem que estudar, continuar estudando sobre jardinagem para ela ficar cada vez melhor, porque é isso que ela é especialista. Então é aí que você entra, é aí que o coprodutor entra, para ajudar em parceria e dividindo o risco a crescer o negócio dela. Ah, Marcelo, mas não seria mais fácil ela contratar? Ela poderia contratar, mas existem 2 pontos nisso daí. O primeiro ponto é o custo fixo. Quando você vai contratar alguém, você tem que pagar. Só que se ela não sabe se essa pessoa vai dar resultado e se ela não sabe como cobrar essa pessoa, fica muito difícil. Se entra alguém com percentual de faturamento, a resistência é muito menor. Por quê? Porque você só vai ganhar se ela ganhar. Se ela não ganhar, você não ganha. Então isso facilita muito a negociação com o especialista. E o resultado? Em menos de 5 meses trabalhando com ela, com 57 mil reais investidos em tráfego, a gente faturou 610 mil reais. E a gente tem aqui na empresa 50% de coprodução em cima dessas vendas. Então, a gente recebeu metade desse valor faturado aqui no nosso escritório. A gente faz o marketing digital dela e de outras pessoas e a gente ganha um percentual sobre todas as vendas que acontecem. E isso aumenta muito o potencial de ganho aqui do nosso escritório. E isso, nessa escala que a gente tem, não seria possível como afiliado. E depois de alguns anos nesse mercado, eu tenho uma certeza. Trabalhar com coprodução, ajudar especialistas a vender na internet é a melhor oportunidade que existe em marketing digital hoje no Brasil e tem pouquíssimas pessoas aproveitando. E essa oportunidade está bem diante dos seus olhos. Só que agora você pode estar com uma série de dúvidas, como por exemplo, onde encontrar os melhores especialistas, como convencer esses especialistas a fechar com você, mesmo que você não tenha resultado, mesmo que você não tenha feito nenhuma venda, mesmo que você não tenha lançado ninguém. E o que eu vou te falar é o seguinte, existe sim excelentes estratégias para você conseguir e você começar. E tudo é muito mais simples do que você imagina. Mas esse assunto vai ficar para a próxima aula, que essa aula tá ficando grande pra cacete já. A próxima aula do curso vai pro ar na quarta-feira, às 9 horas da manhã. E eu vou te ensinar como que você pode encontrar bons experts, bons especialistas e como entrar em contato com eles da melhor forma possível, mesmo que você ainda não tenha nenhum resultado. Mas antes que você feche o vídeo, eu queria que você deixasse aqui um comentário falando o que você achou dessa aula ou se você tem alguma dúvida. Eu vou tentar responder o máximo de pessoas que eu puder
logo aqui abaixo. Então não deixa de perguntar, não fica com dúvida, para você estar munido do máximo de informação que você puder para você conseguir agarrar essa oportunidade. Beleza? Então deixa aqui e nos vemos na quarta-feira às 9 horas da manhã.